O Vaticano, um dos lugares mais sagrados e enigmáticos do mundo, mas por trás das suas paredes centenárias, protegidas por guardas suíços e envoltas em silêncio absoluto, escondem-se segredos que desafiam a compreensão humana, mistérios tão antigos e profundos que poderiam mudar para sempre a história da fé, da ciência e da própria humanidade. Hoje, você vai mergulhar em uma jornada pelas sombras do poder, descobrir os segredos mais bem guardados do Vaticano, e no final, você talvez se pergunte: até onde estamos dispostos a ir pela verdade? O Vaticano é o menor país do mundo, com menos de meio quilômetro quadrado. Mas seu poder e influência ultrapassam fronteiras, religiões e séculos. Governado pelo Papa, líder de mais de 1 bilhão de católicos, o Vaticano abriga tesouros espirituais, culturais e segredos. Muitos segredos. Alguns são guardados em cofres, outros escondidos em documentos escritos à mão há centenas de anos. E há aqueles que sequer foram reconhecidos oficialmente. Hoje, você vai conhecer os mistérios que o Vaticano não quer, ou talvez não pode, revelar ao mundo. Capítulo 1. Os arquivos secretos do Vaticano. Imagine uma biblioteca tão protegida que você precisa de autorização especial, uma carta de recomendação e até mesmo uma descrição exata do documento que deseja ver, antes mesmo de saber se ele realmente existe. Estamos falando dos arquivos secretos do Vaticano. Com mais de 85 quilômetros de prateleiras, esse acervo guarda documentos acumulados por mais de 1.200 anos. Registros de papas, cartas de imperadores, tratados antigos, transcrições de julgamentos, inclusive o de Galileu Galilei, e possivelmente até textos que reescrevem a história da Igreja. Mas a maior parte permanece invisível ao público. Por quê? O que há de tão sensível ali dentro? Teorias conspiratórias falam sobre evidências de contatos com extraterrestres, manuscritos que contradizem a Bíblia e até profecias do fim do mundo. Verdade ou mito, o fato é, os arquivos existem e ninguém sabe tudo o que há lá dentro. Capítulo 2. O terceiro segredo de Fátima. Em 1917, 3 crianças portuguesas afirmaram ter visto a Virgem Maria, que lhes teria revelado 3 segredos. Os 2 primeiros foram divulgados em poucos anos, mas o terceiro permaneceu oculto até o ano 2000. E mesmo assim, quando foi finalmente revelado, muitos duvidaram de sua veracidade. O Vaticano declarou que o terceiro segredo previa o atentado ao Papa João Paulo II, ocorrido em 1981. Mas estudiosos, religiosos e até ex-membros da Igreja acreditam que o conteúdo verdadeiro era muito mais alarmante. Há quem diga que falava sobre uma grande corrupção dentro do Vaticano. Outros afirmam que previa um colapso da própria Igreja. E os mais ousados sugerem que o segredo alertava sobre o surgimento de um falso Papa e o início de um fim apocalíptico. Seja qual for a verdade, o que importa é o silêncio de décadas. O que levou o Vaticano a guardar esse segredo por tanto tempo? Capítulo 3. O Vaticano e os extraterrestres. Pouca gente sabe, mas o Vaticano tem um observatório astronômico próprio. O Observatório Vaticano, ativo desde o século XVI. Atualmente, ele opera com telescópios de última geração nos Estados Unidos, no deserto do Arizona. E a pergunta que fica é: por que a Igreja investiria tanto na busca por vida fora da Terra? Curiosamente, em 2009, o padre José Gabriel Funes, diretor do observatório, declarou que a existência de vida extraterrestre não contradiz a fé cristã. Para muitos, essa afirmação parece uma tentativa de preparar o mundo para uma revelação futura. Há também rumores de que documentos nos arquivos secretos falam sobre avistamentos de objetos voadores
não identificados durante pontificados passados e até sobre encontros com entidades de outros mundos. Teoria maluca? Talvez. Mas quando o Vaticano fala abertamente sobre alienígenas, talvez seja a hora de levar essas ideias um pouco mais a sério. Capítulo 4. A Biblioteca Proibida. A Biblioteca Apostólica Vaticana abriga mais de 1,5 milhão de livros, manuscritos e documentos históricos. Entre eles, textos raríssimos, evangelhos apócrifos, tratados filosóficos esquecidos e registros que poderiam reescrever os pilares da fé cristã. Textos como o Evangelho de Judas, que retrata Judas não como traidor, mas como seguidor leal de Jesus. Ou o Evangelho de Maria Madalena, que sugere que ela teve papel central na liderança da igreja primitiva. Esses textos foram excluídos da Bíblia oficial por decisões humanas, e muitos foram banidos por séculos. Há também registros antigos de religiões anteriores ao cristianismo que falam sobre deuses vindos do céu, entidades com capacidades sobre-humanas e tecnologias que não deveriam existir naquela época. Por que a Igreja guardaria tudo isso em segredo? Capítulo 5. A conexão com o nazismo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Vaticano manteve uma posição ambígua. Enquanto os horrores do Holocausto aconteciam, o Papa Pio XII permaneceu em silêncio. Mas o que vem depois é ainda mais perturbador. Investigações independentes mostram que a Igreja Católica ajudou criminosos de guerra nazistas a fugirem da Europa por meio das chamadas Ratlines, rotas de fuga secretas que os levaram para a América do Sul. Essas rotas teriam sido organizadas por membros do clero, com conhecimento e talvez até apoio direto do Vaticano. Os documentos oficiais sobre essa operação ainda não foram totalmente liberados, e até hoje o Vaticano evita tocar nesse assunto. Capítulo 6. A Profecia dos Papas. No século XII, São Malaquias, um bispo irlandês, escreveu uma lista com 112 lemas latinos, cada um supostamente representando um futuro papa. De forma assustadora, muitos dos lemas se encaixaram com precisão nas características e origens dos papas seguintes. E o 112º papa seria o último. Segundo a profecia, esse último papa, que muitos acreditam ser o atual, Francisco, guiaria a Igreja durante a destruição de Roma e o julgamento final. Embora a Igreja nunca tenha reconhecido oficialmente essa profecia, também nunca a refutou. Seria apenas superstição medieval? Ou uma previsão do fim de uma era? Capítulo 7. O Último Segredo. Existem rumores de um segredo tão profundo que nem mesmo o Papa teria liberdade para revelá-lo. Segundo teorias antigas, o Vaticano guarda um manuscrito atribuído diretamente a Jesus, um artefato de origem desconhecida, talvez extraterrestre, ou provas de que Jesus sobreviveu à crucificação e teve descendentes. Esses rumores surgiram de fontes variadas, incluindo estudiosos, ex-membros da Igreja e até exorcistas que afirmam ter visto partes desse segredo em visões ou revelações espirituais. Obviamente, nada disso foi confirmado, mas o simples fato de essas teorias persistirem ao longo dos séculos, sem serem negadas categoricamente, só aumenta o mistério. O Vaticano é um lugar de fé, história e poder, mas também de silêncio, segredos e sombras. Muitas das verdades que moldaram o mundo moderno estão guardadas atrás de portas de ferro, trancadas com chaves que talvez nunca sejam entregues. Mas uma coisa é certa: a busca pela verdade nunca será silenciada. E enquanto houver perguntas sem resposta, pessoas continuarão a investigar, a questionar e a desafiar o silêncio milenar de um dos lugares mais secretos da Terra. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm coragem de encarar os mistérios de frente.
Se quiser continuar essa jornada comigo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda há muito o que revelar